Olá a todos, meu nome é Paulo, sou professor de História e vocês vão acompanhar hoje mais um vídeo do canal Oficina de Estudos Humanísticos. Hoje vamos falar de heresias medievais. Mas afinal, o que é uma heresia? Uma heresia dentro desse contexto da Idade Média, lembrando que na Idade Média a cristandade tinha uma certa unidade, uma certa união na sua ordem social, e a heresia era essa ruptura na doutrina, nos ensinamentos da igreja, nos ensinamentos vigentes da igreja na época. Bem, tivemos várias heresias, principalmente no começo do século X, e vamos dissertar aqui algumas delas. Eu espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá! Por volta de 1050, professor de teologia de Tours, na França, Berengário, um cônego piedoso, de vida austera, inimigo radical dos simoníacos, muito antes de São Tomás de Aquino, foi um dos primeiros a pensar que poderia utilizar a razão no campo da teologia. Ensinava que o pão e o vinho dispostos sobre o altar depois da consagração eram apenas um símbolo e não o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo. Negava, portanto, a presença real no sacramento. Foi denunciado, perseguido pelo severo Hildebrando, futuro Papa Gregório VII. Morreu reconciliado com a Igreja, depois de uma penitência. No entanto, parece que as teorias de Berengário não agitaram as multidões. Diferente de Amaury de Bene, que era um panteísta, antigo professor parisiense de teologia, que no final do século XII ensinava que, como Deus é tudo, cada homem participava da divindade de Cristo. E é a encarnação viva do Espírito Santo o que, evidentemente, o dispensa de recorrer aos sacramentos. E ainda mais, lhe garante que, sendo Deus, não pode pecar. Condenado por Inocêncio III, se retratou, mas os seus discípulos se espalharam pela Suíça, às margens do Reno, onde, sob pulso do professor Urche, da Universidade de Estrasburgo, se desenvolveu sob o nome de Irmãos do Livre Espírito. Essa seita desenvolveu-se e, segundo eles, já não havia necessidade de sacramentos de autoridade ou de leis morais, pois o Espírito Santo supria tudo. Chegaram a pregar a comunidade de esposas, ao mesmo tempo em que a seita se ramificava em pequenas heresias de heresia. Os Turlupins de Paris, os Adamitas da Áustria, antepassados dos nudistas, e os Luciferinos de Magdeburgo, que se entregavam à feitiçaria. É bem verdade que o excesso dessas aberrações e o seu caráter chocante restringiam seu alcance, até porque seus protagonistas tinham um comportamento irrepreensível. Eram as heresias que pretendiam resolver o problema da igreja fora da igreja, rejeitando a sua disciplina e as suas hierarquias. Parece surgir então um ímpeto desenfreado de reforma da igreja fora da igreja. Talvez o primeiro desses reformadores fora da igreja tenha sido, no século XII, um monge brabantês chamado Tancherin. Embora parecesse quase que um iletrado, era bom conversador, hábil em galvanizar as multidões. Mostrava-se em público coberto de faixas de ouro e escoltado por guardas. Se proclamava o noivo da Virgem, filho de Deus, o irmão gêmeo de Cristo. A sua seita fez progressos nos países renanos, na Holanda e na Bélgica. Acabou por ser morto em 1115 por um dos discípulos, cujo comportamento criticara. A sua seita foi combatida por São Noberto e seu movimento, por carecer de bases doutrinais, acabou por desaparecer. Porém, essas ideias estavam no ar e esse gênero de homem não era raro na época. Bem mais séria foi, quase na mesma ocasião, no começo do século XII, a heresia de Pedro de Bruys. Era um padre bem instruído, bom orador, de vida inatacável, quase um fanático. O que ensinava era muito complexo e pouco coerente, que o batismo das crianças não tinha sentido e que era preciso rebatizar os adultos, que o pão e o vinho da Eucaristia
só foram verdadeiramente transubstanciados uma única vez, na última ceia, por Cristo. Que os defuntos não obtêm nenhum proveito das orações e esmolas dos vivos. Que as imagens, as cruzes e as igrejas não servem para nada. Sua seita obteve certo êxito, da Provença à Gasconha. São Bernardo, Pedro o Venerável e o próprio Abelardo denunciaram-no como o mais perigoso dos hereges. Foi morto por uma série de pessoas indignadas após assar carne numa fogueira alimentada por todas as cruzes de que pôde apoderar-se. Porém, as suas doutrinas não morreram com ele. O seu amigo Henrique de Lausanne retomou-as e difundiu-as ainda mais. O essencial de sua pregação era um ataque virulento à igreja, acusada de ser um amontoado de sujidades, um poço de fornicação. Por onde passava, os edifícios de culto ardiam em chamas, as cruzes eram derrubadas e os padres maltratados. Por fim, foi derrubado por São Bernardo e morreu na prisão. Mas o próprio êxito que alcançou mostra como esses movimentos de reforma começaram a se disseminar em toda a Europa medieval. E um deles, que desencadeado por Arnaldo de Brescia, alcançou revoltas por toda parte, numa espécie de movimento revolucionário da pobreza. A princípio, este piedoso cônego, antigo aluno de Abelardo, encheu os cristãos de admiração com a pureza das suas pregações. Mas, posteriormente, insurgindo-se contra as riquezas da igreja, reivindicando a supressão de toda a propriedade eclesiástica, entrou em luta aberta, até contra aqueles que, embora partidários da reforma e amigos da pobreza, não achavam viável uma solução que, em vista das circunstâncias, teria arruinado a igreja. Arnaldo acabou por tornar-se o ídolo dos romanos, o líder da comuna insurrecional antipontífica, até que a intervenção de Frederico Barbarroxa o abateu. Um sentimento de contestação à igreja e suas práticas estava aflorado na Europa do século XII. É o que vemos com Pedro Valdo e a sua seita, chamada posteriormente de Os Valdenses. Pedro Valdo, cristão fervoroso, como tantos outros na época, se sentiu invadido pelo desejo angustiante de promover um suposto retorno às fontes vivas do Evangelho, de reconduzir a Igreja de Cristo ao seu fervor inicial, a uma certa pureza. Com 2 padres amigos, entregou-se à vasta tarefa de traduzir a Bíblia para a língua vulgar. Na sua origem, o valdismo assemelhava-se muito a esses grandes movimentos de generosidade e de fé. Porém, talvez esse impulso tenha se desviado. Por volta de 1170, quando se deu na vida de Valdo um episódio no qual ele julgou ver um sinal de Deus. Parece que no episódio, um dos cônegos que trabalhavam nas traduções da Bíblia morreu devido a um acidente. Segundo sua interpretação, será que o Senhor não queria mostrar com essa tragédia que, para lhe agradar, não bastava correr uma pena de pato sobre o pergaminho? Com essa interpretação, Pedro Valdo vendeu os seus bens, distribuiu o dinheiro pelos pobres, abandonou até a esposa e resolveu consagrar-se a Cristo. Os transeuntes passaram a vê-lo vestido à maneira de São João Batista, pregando pelas praças de Lyon e das cidades vizinhas uma mensagem de pobreza e de penitência, ao mesmo tempo que clamava contra as riquezas excessivas da igreja e a má conduta do clero. Com o tempo, formaram-se em torno do pregador grupos que vinham como ele e que repetiam seus apelos. Chamavam-se os humilhados ou os pobres de Lyon. O povo conhecia-os pelo nome de seu fundador, eram os valdenses. Este movimento poderia ter sido útil para a igreja? Talvez. E Inocêncio III, com efeito, lamentou que isso não tivesse acontecido. Quando o arcebispo de Lyon se viu cercado de simples leigos sem mandato
e frequentemente poucos formados, aventurarem-se a comentar a Escritura, proibiu-os de pregar. Indignado, Pedro Valdo apelou para o Papa Lúcio III, que, em 1184, confirmou a sentença episcopal. Foi então que tudo se estragou. Pedro Valdo, então, recusou-se orgulhosamente a reconhecer uma autoridade superior àquela em que ele julgava residir a sua verdade. O fundador dessa nova seita declarou que os clérigos não tinham nenhum direito de falar em nome do Senhor, que todo fiel era depositário do Espírito Santo, que não se encontrava vestígios de sacerdócio no Evangelho e que o homem só se santifica apenas sob o olhar de Deus. Assim, sob muitos aspectos, o valdismo anunciava o que mais tarde o protestantismo iria anunciar. Com o tempo, ia se acentuando o caráter antissocial da sua doutrina, pois não só negava à Igreja o direito de possuir bens, mas assimilavam todo o juramento a uma blasfêmia, condenavam todas as guerras, mesmo as defensivas, e recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas, aos seus olhos, dependiam apenas de Deus. Uma espécie de puritanismo que desembocava numa anarquia. A seita espalhou-se pelas regiões de Lyon, da Provença e até do Languedoc, onde muitas vezes foram confundidos com os cátaros. Posteriormente expulsos de Lyon, foram para a Itália, onde formaram os pobres da Lombardia, que, aliás, por questões de dogmas, se separaram da seita francesa. Foram também para a Alemanha e para a Espanha, onde o rei Afonso II de Aragão lhes dificultou a vida. Por último, alcançaram a Boêmia e a Polônia. Esse puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado de fato, como aconteceu, por exemplo, com o catarismo. Sobreviveu em comunidades nos Alpes que mais tarde se fundiriam com o protestantismo. Apesar dos vários aspectos estranhos à época, a heresia valdense ainda podia estar ligada ao cristianismo. Mas o mesmo não acontecia com a mais perigosa heresia que a Igreja encontrou na Idade Média, aquela que ficou conhecida como cátara ou albigense. A doutrina cátara tinha um estranho sincretismo, com fundo dualista maniqueu, aldocetismo, agnose, traços de hinduísmo, pois parece que os cátaros nunca matavam nenhum tipo de animal, pois estavam persuadidos de que nos animais privados de razões residem os espíritos dos homens que morreram fora de seus ritos. Segundo a doutrina cátara, no mundo tal como conhecemos, debatem-se dois princípios, o perfeito e o imperfeito, o absoluto e o relativo, o eterno e o temporal, o bem e o mal, espírito e matéria. E da onde que viria essa oposição? Porque o mundo, segundo eles, é o campo de batalha onde lutam dois deuses, o bem e o do mal. Aqueles que os iranianos chamavam de Hormuz e Ahriman. Sobre a natureza do primeiro, todos estão de acordo. É infinitamente puro, infinitamente perfeito, infinitamente bom. Espírito na sua plenitude. Quanto a do segundo, que eles chamavam de Satanás, Lucibel ou Lúcifer, as opiniões ainda divergem. Uns afirmam que é verdadeiramente outro Deus, totalmente estranho ao Deus bom, mas outros concebem-no como uma criatura que o orgulho lançou na revolta e no mal. Essa dupla criação corresponde a esta dualidade essencial, que é a fundação básica do catarismo. Então, para os cátaros, o Deus bom criou o mundo invisível dos espíritos perfeitos. O Deus mau criou o mundo visível da matéria, onde reside o pecado. E como nasce o homem? Tendo feito surgir a terra do nada, Lucibel quis povoá-la, fabricou corpos com barro e, depois de uma longa caçada pelos densos bosques do céu, conseguiu capturar e seduzir alguns espíritos puros.
para os encerrar dentro desses invólucros da terra. Pelo atrativo da concupiscência, deu a conhecer as primeiras dessas criaturas, o ato da carne, e cada vez mais uma criança nasce, o espírito mau encerra no seu corpo a alma de um anjo decaído. Entretanto, Deus bom apiedou-se dos anjos acorrentados na terra, resolveu enviar-lhes a sua palavra pela voz de um mensageiro. Reuniu os anjos fiéis e propôs-lhes essa difícil missão. Todos recusaram, exceto um, Jesus, a quem Deus chamou desde então seu filho. Jesus desceu à terra, mas sendo puro espírito, não devia ter contato nenhum com a matéria. Foi só na aparência que tomou o corpo de um homem no seio de uma mulher, e só aparentemente é que viveu, sofreu e morreu. É o mesmo que prega o docetismo. O mundo, então, para os cátaros, se torna um campo de batalha entre os dois deuses. E o homem tem o papel de se desprender de tudo que é real, carnal, terrestre. É assim que ele servirá ao Deus bom. E no fim dos tempos, quando a última criação de Lucibel tiver rejeitado seu invólucro carnal, tudo que era impuro terá desaparecido. Todos os espíritos terão retomado seu lugar na harmonia celeste. Não haverá inferno, nem almas perdidas, mas todos serão salvos depois de um certo número de reencarnações purificadoras. O ideal dessa doutrina, portanto, é estar inteiramente voltado para o céu, recusando a carne e a terra. E há, portanto, um duplo caráter desta heresia, que era ser anticristã e antissocial, uma espécie de anarquismo transcendente. A heresia cátara era contra a concepção de vida. Os sacerdotes muitas vezes incentivavam métodos contraceptivos e abortos. Consta também que os sacerdotes albigenses procuravam persuadir um convalescente a morrer de fome a fim de evitar tal infelicidade, e com isso conseguiram entrar no paraíso. Às vezes os sacerdotes matavam o paciente, sufocando-o com o consentimento dele, a fim de que tivesse a certeza de ir para o paraíso. Inocêncio III, ao assumir o papado em 1198, viu naqueles acontecimentos uma ameaça à Igreja, ao Estado e à organização social. Reconheceu que certas críticas à Igreja eram aceitáveis, mas achou que não podia permanecer inativo quando a grande organização eclesiástica, para o qual tinha grandes planos e esperanças, e lhe parecia o principal baluarte contra a violência dos homens, contra o caos social e a iniquidade dos homens, estava sendo atacada em seus próprios fundamentos, espoliada de seus bens e dignidade e ridicularizada em blasfêmias disfarçadas. Uma cruzada, com a permissão do Papa, foi organizada contra os albigenses, e a doutrina cátara foi extinta. Bem, essas foram algumas das principais heresias da Idade Média na Europa cristã durante esse período, e é importante ter conhecimento dessas heresias, porque a ordem social foi muito influenciada por essas pequenas rupturas que se deram nesse período. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder curtir o canal, compartilhar, comentar, que é muito importante. Se vocês conheciam essas heresias, se vocês conhecem algumas outras, por favor, comentem aí. Vai ser legal vocês participarem, eu acompanho. E a minha intenção aqui é continuar trazendo esse conteúdo de qualidade. Obrigado e até breve.